Bom, agora eu queria passar para o Coronel Wagner, que tem a apresentação do novo comandante da companhia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de apresentar o Tenente Lima, que é o novo comandante da companhia de Rio Bonito, e vem com o objetivo de dar um tom mais ativo, e naturalmente ele vai fazer uma distribuição. Lima, eu queria que você fizesse a distribuição desses panfletos para o pessoal que está aí, e logo em seguida desse a honra de algumas palavras aí, bom? Boa tarde. Bom, o Tenente Lima vai explicar como é que está sendo o serviço dele, e todos vão poder contar com esse oficial, que é um oficial que veio a substituir o Capitão Toledo. É um oficial de excelentes características no nosso trabalho policial, e com certeza vai conseguir dar um tom mais ativo aí na companhia. E esse panfleto os senhores têm que preferencialmente não guardá-lo, mas sim pegar esse telefone que está aí e colocar no celular, se possível agora, porque é um telefone que os senhores podem precisar. Quando os senhores precisarem, provavelmente os senhores podem não estar com o panfleto na mão. Então é muito importante que os senhores coloquem esse telefone no celular, tá certo? Fique à vontade, Lima, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou o Tenente Lima, estou à frente da companhia há pouco menos que um mês. Eu assumi a companhia em 6 de março. Estou aqui com os resultados aqui do mês de março, com as estatísticas do mês de março, e com as ocorrências realizadas também na companhia desde que eu assumi a companhia. A gente no dia 2 teve uma pistola 9mm com 2 presos e R$115 em espécie. Esses 2 elementos estavam cometendo assalto a transeunte e possivelmente iriam cometer roubo de veículo na cidade aqui de Rio Bonito. Eles eram oriundos de Tanguá. Dia 12, 14 e 15 foi realizada a operação para reprimir a conduta de motos sem placa, toda forma de motos que não estejam obedecendo o Código de Trânsito. A gente tem muita reclamação de moto que passam fazendo barulho nas ruas, em horário já que avança a madrugada. Então esse mês a gente está com 28 motos apreendidas aqui na área da companhia. Dia 19 teve um preso na prática de tráfico, com 8 sacolés de cocaína e 5 sacolés de maconha. E a moto que ele estava apreendida também era produto de roubo. Dia 21 foram 6 presos, sendo uma mulher, uma pistola Glock 380, 2 carregadores, 44 munições, 98 pedras de crack e 118 papelotes de cocaína, juntamente com 2 celulares. Essa ocorrência aqui foi na Serra do Sambê. Os elementos eram, segundo eles mesmos, oriundos da comunidade da Reta, em Itaboraí. Então a gente está com essas ocorrências aqui no mês de março. É um resultado que eu estou julgando bem satisfatório. A gente conseguiu retirar 2 pistolas da rua em situações diferentes. Uma ligada ao tráfico e outra ligada ao elemento que rouba diretamente a população. Eu queria passar meu telefone pessoal também, quem quiser anotar. É 8629-9316-21, é o código. Queria dizer que quanto ao telefone do DPO, eu estou também à frente da companhia de Silva Jardim. Lá também tem essa reclamação que às vezes a população liga e não consegue ser atendida. Hoje, quando você liga para lá, você não é identificado. E todas as vezes que eu já liguei para lá, que eu estou à frente da companhia, hoje eu estava com o coronel, eu liguei pelo menos umas 4 vezes e consegui falar com o policial pelo telefone. E as 4 vezes eu fui atendido de imediato. Pode ser que aconteça uma hora, é normal que o policial lá fique sozinho, um policial lá, as viaturas estão na rua, e aí o policial possa estar no banheiro, um caso que seja raro, e aí vai demorar 5, 10 minutos a atender, mas isso é com certeza a exceção. Na maioria do tempo o policial está sentado do lado do telefone. É outra orientação também, para qualquer tipo de problema que fuja da normalidade, para quem entra em contato comigo, para eu poder resolver a questão da melhor forma possível. Que o telefone fica ligado 24 horas por dia, então qualquer situação que fuja da realidade, vocês podem entrar em contato comigo para conseguir resolver o problema. E me coloco à disposição aí da sociedade aqui de Rio Bonito. Ainda estou conhecendo o município, eu ainda estou me desligando de algumas funções lá da unidade, lá da sede, então isso... eu não consigo estar aqui o tempo todo durante a semana. Tem dias que eu estou, dias que eu não estou, devido aos meus compromissos lá
ainda com a unidade, mas que já estão se encerrando, e agora eu vou passar a me dedicar mais inteiramente aqui à companhia, tanto de Rio Bonito como de Silva Jardim. Eu queria dar boas-vindas aí ao tenente, né? Esperamos que faça um bom trabalho aí, como fez o capitão Toledo também, que foi muito produtivo aqui na cidade. Tá? Eu agradeço. Tá. O que acontece é o seguinte, algumas operadoras, quando você liga o 90, ela cai lá no centro da cidade, lá do Rio de Janeiro. E aí, um policial lá, ele passa a ocorrência para cá. Isso já gera uma demora maior. Mas com esses números aqui do panfleto, é direto, de qualquer operadora, mesmo que seja vivo, você só vai conseguir falar aqui direto com o policial que está aqui em Rio Bonito. Então, às vezes, numa situação que o cidadão está ali desesperado, ele tenta explicar onde é que é, o endereço, e o policial lá do Rio de Janeiro, ele não sabe, não conhece, diferentemente se ligar direto aqui para o telefone aqui da companhia. Né? Tudo que fugir à normalidade, mas que não seja propriamente atendimento de ocorrência, o Lima disponibilizou esse telefone dele, pessoal. Ou seja, os senhores não foram atendidos, os senhores foram maltratados por um policial, os senhores têm uma informação para dar e os senhores não querem ligar para esse número e passar para ele, quer passar para o comandante da companhia, quer passar para o comandante do batalhão, enfim, os senhores têm esse canal, que é o comandante da companhia, mas ele não é uma pessoa para atender ocorrências. Se todos aqui de Rio Bonito ligarem para ele para atender a ocorrência, como já venho muitas das vezes tendo que atender algumas pessoas, algumas demandas, as pessoas não conseguem entender isso, me ligam 00:30 para dizer que tem uma moto empinando numa praça, enfim, o outro me liga porque o cunhado está batendo na esposa. Infelizmente, gente, é uma realidade que, se eu for atender todas essas solicitações, porque a pessoa se acha no direito de entrar na frente, não dá. O telefone, eu gostaria que o telefone que o Lima passou é um telefone para vocês tratarem assuntos mais da alçada dele, não atendimento de ocorrência, tá ok? Espero que os senhores tratem isso com responsabilidade, para que não haja nenhum tipo de problema. Então, a viatura não atendeu, é uma denúncia para passar, algo dessa natureza, aí os senhores podem ficar à vontade de fazer esse contato telefone, tá bom? Bom, eu queria então passar aqui os informes aqui do Conselho. Olha, na reunião passada nós comentamos sobre a lei dos biombos, como estava a atuação aí da Prefeitura em relação a essa lei. Que nós vimos que só a Caixa Econômica e o Banco do Brasil estão cumprindo até agora, colocar os biombos à frente do Caixa. Bom, eu conversei com o gerente do Banco Itaú, ele disse que não sabia. Eu falei, porque mudou, então mudou o endereço, vocês não estão sabendo. Mas o outro gerente disse que é comunicado à diretoria. Mas tudo bem, então, diante disso, eu conversei com o secretário de Fazenda e da Prefeitura, ele me mostrou os processos que já tem lá instaurado de multas contra esses bancos que não estão cumprindo. E disse que a multa, que era parece que de R$1.000, já passou para 5.000 a multa diária. Então, isso aí está sendo cobrado. Né? Quanto ao trânsito, né? Eu já mandei um ofício para a Secretaria de Obras e também para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, cobrando o plano diretor, com ordenamento, para a gente ver como é que vai ser feito isso realmente, o que eles vão fazer, porque tinha vários projetos aí apresentados para a Prefeitura e nós não sabemos qual que eles vão adotar. Então nós queremos isso aí, para saber ordenamento, sinalização vertical, horizontal, semáforo, monitoramento por câmeras, né? E também sobre o convênio com o Detran. Então estou querendo que eles nos informem tudo isso aí. Eu mandei o ofício para eles, mas infelizmente hoje não vieram. Eu pedi que até no máximo a próxima reunião eles apresentem isso para nós, para a gente saber qual a solução que vai ser dada isso aí. Quanto à poluição sonora, né, e colocação de mercadorias nas calçadas e bares ocupando rua, que tem aí bares ocupando rua, colocando mesas e cadeiras e colocando até o público, o cliente sentado na beira da rua. Se passar um cara de repente em alta velocidade ali, ou alguém fugindo da polícia e perca o controle ali, vai levar todo mundo. Né? Então, até causando risco ao próprio cliente dele. Né? Isso aí, então, já foi comunicado. Eu mandei também o ofício para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, cobrando a fiscalização de postura. Então, estamos aguardando também uma resposta. Também, quanto aos registros de ocorrência, tivemos informações que aumentaram aí, já continua tendo aí arrombamento em comércio. Eu não tenho essa notícia de nenhum especificamente, mas já comentaram comigo que continua. Também os pontos de droga, também tem gente reclamando que tem alguns pontos na cidade aí que a polícia
ou não está fazendo a ronda, ou não está conseguindo alcançar esses elementos, porque é muito difícil mesmo. Se não houver uma denúncia formalizada para que a polícia chegue no momento, é muito difícil a polícia adivinhar a hora que vai encontrar o elemento e, né, portando a droga e tal. Então, as pessoas estão reclamando isso também, querendo, e iluminação pública eu estou cobrando também aqui das secretarias, que algumas ruas não têm iluminação ainda, ou estão com a iluminação muito deficitária, muita lâmpada queimada e tal. Até um vereador me solicitou que eu encaminhasse da Praça Cruzeiro a relação das ruas. Eu falei, uma vez eu fiz isso aí à noite, relacionando os postes um por um nas ruas que tinha lâmpadas queimadas. Mas isso aí eu acho que não é trabalho meu, acho que tem uma equipe da secretaria para sair verificando isso e já trocando. Precisam mandar a relação das ruas quanto a luminária, uma vez eu fiz isso. Eu cansei de ver o descaso. Então, esse é o assunto que eu queria colocar. O vereador quer alguma coisa para falar aí? Boa tarde. Sobre as luminárias, que eu tenho sempre batido na tecla aqui nas reuniões nossas aqui na Câmara, porque é cobrado do cidadão e não está sendo feito o serviço, mas eu tive informação a semana passada que os serviços começarão a partir desse mês agora, a partir de hoje, né, que hoje é dia 1º, irão agregar os carros para poder ver a questão da iluminação, que também nos transmite segurança. E já aproveitando aqui que a gente está na reunião do Conselho de Segurança, há uns 15 dias atrás, lá na Vertente, teve uma Kombi escolar, não sei se vocês estão sabendo, foi furtada, estão sabendo, na Vertente, perto do pedágio, foi um roubo lá. E o interior a gente está muito à deriva, a gente entende que a demanda é grande e o efetivo é pouco. E a gente, junto com a prefeita aí, a gente tem que pedir ao governador do estado para poder nos ajudar a aumentar o efetivo da polícia aqui em Rio Bonito, que a população cresceu demais. Eu moro em Parque André, tem aqui os presidentes da Associação de Moradores lá, o nosso bairro cresceu numa proporção louca. E com isso a gente sabe que vem as drogas, vem os pequenos furtos, e é uma área que a gente não tem emprego. O pessoal, para poder vir até Rio Bonito, conseguir emprego, a passagem nossa é muito cara, algo que eu vou pedir aqui na Câmara para a gente poder rever o preço da passagem, que é caríssimo. Tem vários amigos que são empresários aqui na cidade, não conseguem dar emprego a pessoa de Boa Esperança, porque a passagem é muito cara. E quero dizer ao Conselho, é meu primeiro mandato, sou novato na casa, mas estou à disposição de colaborar para o melhor para Rio Bonito. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Então, contamos agora com o seu apoio mesmo, né? Porque nós precisamos mesmo. Pessoas novas agora na Câmara, a gente tem que pedir mesmo para que eles não entrem no mesmo esquema dos anteriores, que não faziam nada, né? Que só sabiam vir criar polêmica aqui na Câmara, como a gente assistiu muitas aí, e na hora de resolver, fiscalizar. Nós já estamos até em contato com o Conselho, com o CDL, para criarmos uma comissão fiscalizadora na cidade, né? Então essa comissão já foi levantada uma vez aí quando da criação do Fórum Delis, e foi debatido. Eu tenho até o estatuto já dessa comissão pronto, que foi preparado na época junto com o SEBRAE, mas não foi adiante porque ninguém se interessou de participar. E nós queremos montar uma comissão para participar em tudo, fiscalizar a Câmara, fiscalizar o Executivo, as obras, entendeu? Nós estamos sabendo aí, por exemplo, do galpão lá da Prefeitura, que está com telhado com problema lá e está molhando todo o arquivo da Prefeitura. Quer dizer, precisa, inclusive, que a Câmara veja isso aí. E daqui a pouco, quando precisar de um processo que está lá arquivado, foi destruído, porque a chuva está molhando. Só perguntar ao comandante, boa tarde a todos. Eu tenho observado isso, comandante, tenho recebido lá no programa também algumas perguntas nessa direção que eu não sei responder. A gente tem sentido falta da polícia militar bancária aqui, que ficava sempre de plantão aqui na Rua dos Bancos. A gente sabe que tinha uma saidinha por questão de almoço, rendição e tal, mas ela era mais presente até coisa de alguns meses atrás. É só para perguntar ao senhor se houve alguma mudança nessa operacionalização, a estratégia que foi utilizada para isso e tal. Coincidentemente, semana passada eu passei, tinha uma viatura aqui em cima da calçada, por trás da banca de jornal, mas já fazia bastante tempo que a gente não via a polícia militar por aqui. E aí, em virtude desses últimos assaltos que aconteceram aqui no centro da cidade, como a Relótica ali, por exemplo, há 15 dias atrás, já começa aquela... A gente sabe que não é exatamente por conta disso que o assalto aconteceu, mas acaba essa ausência sendo notada quando esses incidentes, quando essas ocorrências ocorrem.
Só para saber se houve alguma mudança na operacionalização disso e tal, se existe uma estratégia, a gente poder informar também a população isso. Esse mês aconteceu, um policial meu teve que se afastar por motivo de enfermidade e eu tive que deslocar um policial que trabalha na bancária para o lugar dele, que ele trabalha na escala normal. Então ficou aí durante, acho que foram 3 serviços, ele trabalhando no lugar do outro policial, mas ele já retornou para o policiamento bancário já. A bancária voltou normal, né? A bancária voltou normal. Aqueles 2 policiais costumavam entrar na agência, continua? Continua. Deixa eu fazer uma colocação a respeito dessa questão da droga, né? Essa questão da droga, todos os municípios e com certeza do Rio de Janeiro inteiro fazem essa reclamação. Aí os senhores imaginem que a Polícia Militar, trabalhando constantemente, voltado para atenção a todos os crimes que estão acontecendo, pegam um viciado, prendem um viciado e levam ele para a delegacia. Que também não é culpa dos policiais civis não, por favor. Esse criminoso, viciado, sai antes do policial da delegacia. Estou mentindo? Antes do policial terminar o registro lá, ele sai da delegacia. Não se espante se ele estiver no mesmo lugar depois, fazendo uso do seu entorpecente. Os senhores entendem que a abordagem precisa modificar, e eu já venho falando aqui, precisamos criar um programa nos moldes do PROERD para que a gente consiga tratar essa questão da droga. Eu estou aguardando, talvez aí a manifestação da prefeitura, de outros órgãos envolvidos, do próprio conselho, no sentido de se mobilizarem para que a gente crie um programa nos moldes do PROERD, preferencialmente com voluntários, porque talvez seja a única forma de a gente trabalhar, e começar a trabalhar a cabeça das crianças para dizer não às drogas quando elas se tornarem adolescentes e jovens. Então é a única forma que eu acredito seja mais eficiente, mais eficaz, para a gente tratar essa questão. Desde o momento que a abordagem da questão do viciado foi tratado como doença, infelizmente, a gente vai ficar vivendo essa realidade. Então parece, para muitos, que a polícia não está tratando a questão do viciado. Mas trata, mas infelizmente ele sai antes da gente. Sai da delegacia antes da gente. Então é uma questão que envolve legislação, ou seja, a lei é branda demais. E esse indivíduo é que financia a droga, que financia o tráfico, que por sua vez causa muitas das vezes uma desgraça na vida de policiais militares, civis, policiais federais e na vida dos civis também. São esses indivíduos, os traficantes, que muitas das vezes cometem essas barbáries que os senhores estão vendo aí. Então, esse tipo de colocação que é feita aqui, na verdade nós já deixamos um telefone de contato. Se quer que você resolva o problema, liga para a gente resolve imediatamente. Mas sejam cientes de que esse indivíduo poderá estar no mesmo lugar daqui a alguns minutos, antes que a viatura possa lá voltar e fazer uma nova repressão. Essa é a infelicidade que a gente tem vivido ultimamente, como policiais militares, de sermos cobrados, e eles também como policiais civis, de uma coisa que todos os dias nós fazemos, em torno de 3 ou 4 ocorrências, só voltadas para essa parte de apreensões, pequenas apreensões de droga. Você tem que conduzir para a delegacia e sai antes da gente. Então essa é uma realidade triste, mas eu queria passar porque eu vejo essa cobrança, e essa é uma cobrança que muitas das vezes é até um pouco injusta. Não é culpa nossa dessa realidade que a gente vive, dessa realidade triste da droga. A Polícia Militar não tem competência constitucional para reprimir o tráfico de drogas afins. Isso é competência da Polícia Federal. Aqui tem plantação de maconha, de coca. Mas aqui tem que ter uma área de refino, tem que ter uma plantação, enfim, as coisas entram aqui e demandam assim uma responsabilidade da Polícia Militar, da Polícia Civil, de uma tal maneira que parece que a gente não está fazendo nada. Mas mais uma vez eu quero colocar algumas colocações de caso estranheza. Elas não são tratadas imediatamente, elas são tratadas de forma jogada, ou seja, vamos vencer essa zona de conforto, vamos nos aproximar um pouco mais, porque a nossa é polícia de proximidade, essa é a nossa filosofia, para a gente poder tratar o problema. Se não for dito, tá aqui, o cara tá de camisa azul, calça jeans, tênis branco, e a droga está no bolso dele. Fica difícil, é muito difícil. Porque o policial, quando embicar a viatura na esquina,
esse indivíduo já está se desfazendo do material. Então, procurar tratar a questão de uma forma mais inteligente, de uma forma mais efetiva. É importante a gente trabalhar no sentido de criar logo um programa dessa natureza. Com certeza a gente não vai resolver o problema da droga daqui a alguns anos, a um ano, daqui a 1 ano, 2 anos. Mas daqui a 3 anos, 4, 5 anos, a longo prazo, a gente vai ver uma diminuição muito sensível dessa questão, porque a criança que poderia vir a ser um novo usuário, um novo defensor da droga, vai deixar de ser. Mas para isso tem que ser feita uma cultura na mente deles. E a gente tem que estar lá, a Secretaria de Educação tem que participar disso, abrindo mais espaço para essas palestras, abrindo mais espaço para que se tenha ali o voluntário aplicando essa matéria. Então é muito importante a gente começar a questionar um pouco essa realidade ao redor da gente, que na verdade não é culpa de nenhum de nós. Muitas das vezes acaba sendo culpa dos pais, mas a gente tem que resolver de alguma maneira. A gente está dando, de certa forma, burro em ponta de faca. Comandante, só me dá uma parte. 12 de setembro de 2011, 11, né? 12 de setembro de 2011. Nós tivemos aqui na Câmara, motivado por uma carta que o padre Eduardo Braga escreveu e foi publicada no jornal Folha da Terra, uma reunião convocada pela doutora Marcele Navega, promotora da nossa cidade, para discutir os assuntos que o padre Eduardo pontuou que ele via da janela da casa paroquial e que envolvia desde sexo ao ar livre, como tráfico de drogas, como crianças que subiam para a igreja para fazer catequese, que eram abordadas por aqueles que estavam usando droga, não só oferecendo para que usassem a droga, quanto também fazendo pilhérias em relação ao fato da criança, do adolescente estar indo à igreja e não estar ali utilizando a droga. Em determinado momento da reunião, o Balbino estava presente, ele vai se recordar, a reunião foi feita com todas as autoridades constituídas do município, desde o prefeito até as diretoras de todas as escolas, né? O assunto ociosidade nas praças e logradouros públicos foi discutido na oportunidade, o delegado estava presente, o Dr. Paulo Henrique, na época era o coronel César Tânia, que estava representando o 35º, estava aqui também, então, toda a grande cúpula de autoridade de ramificações, todas estavam presentes nessa reunião, Conselho Comunitário de Segurança, população, estava lotado isso aqui, devia ter aqui umas 250 pessoas, são 180 lugares, se não me engano, sentados, ainda tinha muita gente em pé. Eu lembro que em determinado momento, diante dos muitos problemas que aconteceram e das circunstâncias com o qual esses problemas acontecem, todos nós somos conhecedores dele, a doutora Marcele disse que em várias oportunidades ela se sente de mãos amarradas por conta dos problemas sociais que acaba o Ministério Público enfrentando, e se realmente o Ministério Público for atuar, vamos prender a cidade toda, ou pelo menos metade dela, disse a doutora Marcele naquela oportunidade. Eu tenho essa gravação dela falando isso. Eu na época falei com ela, doutora, desculpa, mas se a promotora da nossa cidade me vem com a argumentação dizendo que sente mãos amarradas, imagine Dona Maria, lavadeira, ou o seu João que vende amendoim, que está contando com um fórum dessa natureza aqui para poder ver a droga que atinge seu filho, o ladrão que está roubando sua bicicleta no fundo do quintal, ver esse problema resolvido. E a gente percebe que quando chega aqui no Conselho Comunitário de Segurança, isso aqui não é uma crítica ao senhor, por favor, mas essa nossa discussão que acaba tendo, nós temos em 2013, o Conselho Comunitário de Segurança foi fundado em Rio Bonito em 2009, mas já tínhamos os cafés comunitários que a doutora Janaína realizava, Balbina, você lembra? O pessoal lembra que em 2007, mais ou menos, começou com ela isso. As discussões eram sempre as mesmas e a gente percebe que fica circulando, rodando em círculos e falando sempre as mesmas coisas. E assim, ações que nós achamos que deveriam acontecer acabam não ocorrendo, não só com os atores, igual naquela reunião que nós tínhamos aqui, mas assim, uma coisa que realmente atingisse a sociedade como um todo. A gente reconhece que a Polícia Militar tem um perfil, tem um efetivo ínfimo para trabalhar, a Polícia Civil também, o Dr. Paulo Henrique sempre coloca aqui que precisaria de mais 4, 5, 6 policiais para ter um serviço de investigação a contento para o município.
Se formos conversar com a Guarda Municipal, eles vão reclamar da mesma coisa, mas o cidadão também está reclamando da mesma situação e, francamente, eu penso que acaba o Conselho Comunitário de Segurança sendo esvaziado e ouso ainda dizer que as autoridades que estão acima de nós, não estou falando de município, estou falando de escala federal, estadual, Ministério da Justiça, isso tudo, utiliza exatamente esses impedimentos burocráticos ou burocráticos para que se esvazie, para que as pessoas não venham, porque, francamente, desde 2009, eu já falei outro dia isso lá na OAB, numa conversa aqui, numa dessas discussões que nós travamos no Conselho, que acaba não tendo uma razão do cara vir aqui, porque as nossas reivindicações são sempre as mesmas, as dificuldades que nós ouvimos da Polícia Militar também, e isso não é culpa de vocês, a culpa não é do senhor não é o secretário de Segurança do Estado, a gente compreende isso, tampouco do delegado, né? E eu penso, Balbino, que nós, na qualidade de cidadãos e Conselho Comunitário de Segurança, deveríamos nos apropriar desse discurso do nosso comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar da nossa região, que comanda aqui, e juntamente com o discurso do delegado Paulo Henrique, e pensarmos numa audiência pública, numa reunião já com prefeita, com vereadores, entendeu? Para tentarmos pensar a segurança com um foco local. Esquecemos um pouco esse negócio de PMDB, PP não sei o quê, PQP, esquecer tudo isso, né? E pensarmos efetivamente no que podemos fazer para o nosso município, para que nós possamos, inclusive, atrair as pessoas. Os últimos assaltos que nós tivemos, eu francamente não sei se nós temos ocorrência desses assaltos, como a Relótica e tal, e alguns outros escritórios que foram assaltados aí nos últimos dias, as pessoas não estão aqui. E quando você vai conversar com elas, o cara não vem porque não acredita. E o cara não acredita porque a gente está aqui há 4 anos falando a mesma coisa. Talvez por responsabilidade nossa mesmo, minha como homem de imprensa, do Conselho Comunitário de Segurança, a gente acaba não levando a discussão adiante. Quantas vezes já reclamamos aqui do Bar do Felipe? Quantas vezes? Não é você não, viu, Felipe? Quantas vezes nós reclamamos aqui do Bar do Felipe, mas a Polícia Militar não pode ir lá sozinha, precisa que a fiscalização de postura vá junto com ela para poder fazer... E aí quando você conversa em separado com alguns políticos sobre uma força-tarefa em nosso município para que as coisas aconteçam, a primeira coisa que o camarada responde para você é o seguinte: mas politicamente isso é muito complicado da gente fazer, porque... Aí você descobre que o traficante também vota, né? Tomara que isso conste ata, Daniele. O traficante também vota, o vagabundo também vota e, infelizmente, talvez você seja uma rara exceção, Dilonzinho, né? E eu boto talvez, né? Com todo respeito, mas muitas vezes estão mais preocupados com o voto dessas pessoas do que com o voto das pessoas de bem. Pois então, Balbina, a minha sugestão aqui, diante dessa declaração importante do nosso comandante, é que a gente consiga dar uma passada um pouco maior, né? Uma passada que a gente já tentou fazer quando eu participava do Conselho Comunitário no último ano. A gente não conseguiu, por conta de exatamente estarmos no ano eleitoral, e você trabalhar em ano eleitoral é uma desgraça, porque as pessoas se apropriam do seu trabalho e das medidas que você vai tomar, tanto para prejudicar quanto para prejudicar um lado, quanto para ajudar o outro, tem aquele negócio todo, a gente acaba ficando de mãos atadas, como disse lá a nossa promotora, mas eu penso que está na hora da gente começar a caminhar nessa direção, de fazer com que as coisas que são ditas aqui, estão sendo ditas há 4 anos, elas realmente saiam do papel, que esse discurso do nosso comandante é praticamente um pedido de socorro, isso que ele está falando, porque eu imagino que deve ser muito difícil você ser policial militar, ter essa cobrança toda que existe em cima de você, e na verdade quando você leva o cidadão preso, antes de você ir embora, que você tem que assinar um monte de papel, você vê o cara saindo antes de você, né? Eu já vi isso acontecer como jornalista, em várias vezes que eu fui lá cobrir a prisão de fulano e de cicrano, e eu vi exatamente isso acontecer, e é constrangedor a cara dos policiais. Você percebe nitidamente que eles ficam assim, numa saia justa, porque o que você vai explicar para o cidadão que foi lesado, que está ali, achando que ia ver pelo menos uma justiça acontecer, do cara ir preso, e isso não acontece. Então, acho que a gente tem que começar a amadurecer esse debate, amadurecer esse debate, marcar uma data, Balbino, trazer as autoridades aqui, pensar nisso aí. A prefeita Solange outro dia me chamou de romântico, né?
eu acho interessante que, eu não sei se as pessoas que são vítimas de assaltos, como estão sendo aí, enxergam como romantismo essa minha preocupação, né? Eu sempre costumo fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, né? Então, fica essa sugestão aqui, Balbino. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, gostaria. Eu queria por favor. só queria fazer um comentário. Ó. Ano passado, perto da minha casa, a vizinhança viu um cara suspeito lá, avisou a delegacia, ligaram para o delegado. O delegado, na mesma hora, mandou a viatura lá e prendeu. Levaram os 3 com bolsas cheias de droga, foram apreendidos. Não levou um mês, os 3 estavam na rua. 2, um era estranho, nunca mais vi. Mas os outros 2 são de lá da área, eu estou vendo por lá. Né? Eu não sei, mas dizem que continuam. Né? Teve um que a própria mãe denunciou ele à polícia. Ele estava escondendo droga em casa. A polícia foi lá, prendeu ele. Ficou lá, pararam o homem preso lá 1 ano e pouco, já estava de novo aí na área. Não é? Então, é difícil. Não é? Teve outro caso, o Bar do Felipe. Agora, esse fim de semana, ia acontecer um evento lá. Não sei se era com DJ, o que era, pagode, não sei. Eu fiquei sabendo que não teve. Até estava perguntando aqui ao comandante, se foi ele que pediu. Eu soube que as autoridades não permitiram, não autorizaram. E não houve o evento. Aí eu não sei se foi a polícia, a PM ou a polícia civil que... Eu recebi um telefonema de um popular que não se identificou desse meu telefone, que eu já distribuí esse telefone em alguns lugares, falando desse bar do Felipe. Eu mandei a viatura ir lá e verificar se ele tinha nada a pôr para funcionamento como bar. E ele não tinha documento alvará da prefeitura e o evento não aconteceu. De colocar cadeiras só para acrescentar, já não usa só calçada, não, usa a rua. Só um minutinho. Só para acrescentar, comandante, que eu acho que o Felipe tem que funcionar e tem que promover os eventos, sim. Tem gente que curte estar lá, um pagodinho, tá ali, tomar sua cervejinha e tal, independente do... O senhor está correto, viu, tenente, né? O senhor está corretíssimo em impedir, mas eu acho que os bares têm que funcionar sim, a música ao vivo tem que ter sim, logicamente que com a documentação e com a fiscalização devida. Eu acho que em Rio Bonito nós temos uma coisa muito peculiar. Ou você proíbe, né, ou você libera, a moda vão-se embora. A proibição geralmente acontece porque o cara não quer fiscalizar. Eu não estou falando aqui da Polícia Militar, não. Eu estou falando especificamente da Prefeitura e não falo desse governo. Falo desse, do anterior, do outro de trás, do lado de trás também, do outro de trás. Infelizmente, quando você olha para trás, você vê que a Prefeitura passou na mão de 2 pessoas durante 200 anos. Essa é uma questão. Mas isso é uma prática corrente e penso que essa é uma das discussões que o Conselho Comunitário tem que começar a travar, né? Penso que mais ou menos por aí. Obrigado, comandante. Eu acho sempre muito pertinente suas colocações, até porque a gente nota que existe um diferencial em você, que é uma preocupação. Nem todo mundo tem. À medida que você pega sempre esse microfone e coloca as questões, assim como eu coloco, ou outras pessoas aqui colocam, a gente nota que existe um diferencial. Eu não sou residente aqui, mas eu me indigno de uma forma tal que eu também quero viver uma realidade onde eu moro diferente. Eu não me acomodo. Então, essa colocação que eu faço e que ele fez aí, de a gente ter que reunir uma série de autoridades, né, que a gente comece a fazer algum tipo de abordagem dos problemas, é muito importante. É extremamente necessário, é extremamente urgente. Se nós não fizermos nada, se nós tivermos um conselho vazio, se nós não tivermos determinadas autoridades aqui que vão poder dar uma resposta, mas tem que ser todos juntos, temos que estar aqui com o promotor, temos que estar aqui com a secretária de Educação, porque isso vai afetar principalmente a ela, temos que estar aqui com a prefeita, temos que estar aqui com uma série de pessoas para decidir os rumos das coisas. Eu estou indo em conselhos várias vezes, colocando as mesmas questões, fazendo as mesmas colocações, um ou outro lugar já está se mobilizando, mas a coisa precisa rumar para um diferencial. Não basta a gente ficar sentando aí, colocando questões para a gente resolver, que a gente resolve na medida do que a gente quer, entendeu? Do que a gente pode, aliás, não é do que a gente quer. Se fosse do que a gente quer, esses problemas teriam acabado. Mas algumas abordagens nossas, elas esbarram nesses problemas que vocês estão vendo aí diariamente da lei, dos problemas sociais, dos problemas de família. Então a gente precisa trabalhar isso aí. Senão, eu vou trabalhar triplicado, o Guilherme vai trabalhar triplicado, o promotor
não vai aguentar mais. É isso que a gente está querendo dizer. Tá? Então, a gente precisa realmente montar uma reuniãozinha, conversar sobre como é que nós vamos encarar os problemas. Itaboraí está tendo umas mudanças já. A postura está com a gente. A gente sugeriu uma modificação, por exemplo, naquela praça que era uma bagunça, e já tem um planejamento deles aqui, ó, de fechamento da praça para veículos. Então, a maior parte dos trechos da praça vão virar, na verdade, um centro de convivência familiar, onde aquilo que causava problema, que era os veículos botando som alto demais, moto empinada, cadeira em cima da calçada, o indivíduo vai poder botar a cadeira dele na rua, lá no meio da via pública, que ele não pode botar e estava colocando também. Então, a postura está se organizando. A prefeitura lá está se organizando. Nós demos uma sugestão, eles já estavam com um projetinho tirado da gaveta e estão indo em frente. Já fizemos a nossa reunião semana passada, todos os secretários, comandante do batalhão, todo mundo. A mesma coisa tem que começar a acontecer aqui. Dessas reuniões, a gente vai procurar as soluções para cada problema que tiver acontecendo. Nós temos problema de droga na praça, vamos ver qual é o tipo de abordagem que a gente vai fazer. Nós temos o problema dos bares, vamos ver qual é a abordagem que a gente vai fazer, entendeu? Que a gente vai ter em relação ao problema. Então a gente precisa fazer essa reuniãozinha. Eu acho, na minha opinião, que isso é um problema geral, claro, mas tem que ter uma liderança municipal aí nessa história. Ou seja, eu acho que a prefeita vai ter que encabeçar isso. Nem que seja por meio dos seus secretários, a gente tem que sentar e tratar o problema de forma que seja bom para a sociedade, de forma que seja bom para a prefeitura, de forma que seja bom para a nossa unidade, para a delegacia. Vai sair naturalmente uma solução viável para as coisas. Mas a gente tem que começar a se sentar aqui e discutir, o secretariado todo. A Polícia Militar vai dar simplesmente uma segurança a essas operações que precisam acontecer. Não é a Polícia Militar que vai lá no bar do Felipe resolver isso. Exato, a Polícia Militar mesmo. vai acompanhar o fiscal para o cara não dar lá uma tacada de sinuca na cabeça do fiscal. Né? Exato. Um outro cenário que eu queria trazer aqui para a gente pensar, para a gente ir para casa pensando, um cenário lá do Parque Andréa que é interessante. Criou-se uma ala de um loteamento no Parque Andréa com 90 residências. Posteriormente, mais 27 foram acrescentadas, né? Total de quase 130 casas. Receberam-se mais ou menos lá 130 famílias e vamos pensar que nós estamos falando de pessoas humildes. Quando você oferece um lugar, não vai exatamente uma família, tem os agregados, tem a sogra, tem o cara, tem o genro que engravidou a filha e mora junto, não sei o que e tal, tem tudo isso. Ou seja, miseravelmente a localidade lá recebeu 500 pessoas, podemos dizer, mas não houve um estudo desse impacto. Nós temos o Colégio Kingston Mota lá que não está conseguindo absorver, já estava pequeno para a comunidade, você coloca agora mais 130 famílias lá, e tem crianças que estão na rua, tem salas com 60, 80 alunos e salinhas pequenas. Por quê? Porque lá atrás, em 2003, isso não foi pensado, passou-se 8 anos de uma gestão, isso não foi pensado, agora inicia-se uma nova gestão, a gente percebe que isso também novamente não está sendo pensado, que estão usando política partidária para tomar os rumos dessa questão aí, infelizmente, né? Então, eu penso, Balbino, que o Conselho Comunitário de Segurança, juntamente com aqueles que estiverem interessados em participar, tem que começar a fomentar esses debates, fomentar essas discussões sobre a pena de não fazermos isso. E a punição vai ser a seguinte: não vai vir mais ninguém aqui e o Conselho vai acabar. É mais ou menos por aí. Se nós não começarmos a ver efetivamente a instituição, esse órgão, funcionando como deveria funcionar. Em todo lugar que você chega, você encontra alguém desesperado. Se você for na mata, você encontra. Se você for em Rio Seco, você encontra. Se você for em Braçanã, em Catimbau, lá em Boa Esperança, você encontra. Eu rodei por lá meia hora, fiz uma visita na escola. Eu poderia fazer 40 jornais com notícias que eu encontrei, né? Você tem que selecionar o que você vai escrever, de tanta oportunidade de noticiar que você tem. Por conta de quê? Por conta da falta de alguém. E aí eu estou, mais uma vez, concordando com o comandante, que precisamos ter uma liderança, sim, né? Uma liderança que não funcione só na hora de estar na rua pedindo voto, mas uma liderança que justifique os votos que recebeu. E eu não estou falando especificamente aqui da prefeita, estou falando de todos que concorrem, mas quando chega nessa hora, desaparece e só voltam a aparecer daqui 4 ou 2 anos, quando a eleição está
Tá chegando, né? Mais ou menos por Flávio, aí. eu queria dizer o seguinte, que hoje mesmo eu tive uma solicitação, que eu já tinha falado com a prefeita, ela falou que assim que ela retornasse de viagem, que ela ia marcar uma reunião. E hoje eu tive contato com a secretária dela, que ela ficou a partir de 2 horas da tarde, ia me dar uma resposta para ver a data para marcar essa reunião. Nós queremos fazer uma reunião com ela para a gente cobrar exatamente, a gente já vai tocar nesse assunto, né? Para convocar as autoridades para a gente apresentar tudo para elas, para que possamos tomar alguma decisão. A minha sugestão, isso há muito inclusive, tempo a Albino, gente pedindo, eu já havia falado com ela, mas ela estava aguardando, esperando, disse que ia viajar, primeiro ia criar a Secretaria de Segurança, então agora eu acredito, eu soube que ela retorna agora dia 4. Secretaria essa que não vai ser criada mais, segundo informações que a gente tem aí do... Certo. Então, né? eu não vou aguardar mais. Eu pedi hoje eu liguei para ela de manhã, falei com a secretária dela, ela disse que à tarde ia verificar isso a partir de 2 horas. Eu ainda vou saindo daqui, ainda vou passando no gabinete para saber se ela já conseguiu agendar. A minha sugestão é que a reunião seja marcada, Valmir, ela não aconteça só você e ela, não. Aconteça com a presença do comandante, aconteça com a presença do delegado. Chama a imprensa para participar, que diante da imprensa ninguém fala mentira, apesar de hoje ser dia 1º, né, e tal. As entidades interessadas, que são as associações de moradores, penso que os vereadores ou uma representação da Câmara Municipal também precisa acontecer para que qualquer decreto ou qualquer lei que aconteça, o vereador não sabia, tem que esperar 15 dias, 40 dias, secretários 300 dias. Também. Os secretários relacionados a isso. Eu quero a reunião com ela e com os secretários. Aí nós vamos reunir o pessoal do Conselho de Segurança, ela e mais os secretários. Foi como o Bruno falou na reunião passada. Não adianta de só falar com ela, sem ninguém agir. Vai depender dela e ela passar para cada secretário. Então nós queremos que estejam os secretários juntos, para que ela determine, fulano, você se quer desenvolvimento urbano, é contigo a fiscalização de postura, vai tratar disso ali. Eu já falei, eu tive com o Felipe, por exemplo, é meu vizinho lá, conheço o rapaz, é gente boa e tal. Agora, eu falei para ele, você tem que estar legalizado, rapaz, do jeito que está, não é? Eu não tenho nada contra você fazer seus eventos ali agora, tem que estar legalizado. Vocês lembram a época que tinha o Big Brother na Praça Cruzeiro também? O mesmo problema, entendeu? A vizinhança reclamando dia e noite, que não dormia fim de semana, né? Ele não tinha nada autorizado, até o próprio bar dele não tinha alvará. Quer dizer, depois o cara veio reclamar comigo, eu queria acabar com o ponto dele. Eu falei, não tem nada contra você. E a mesma coisa eu falei para o Felipe, tudo bem, você estava aqui perto da minha casa com um barzinho pequenininho, uma portinha, hoje está com aquele bar enorme lá, tudo bem. Agora, do jeito que está, não pode, a vizinhança está reclamando. E também eu passo ali, estou vendo o pessoal ali na beira da rua ali. Passei esse dia, falei para minha mulher lá, o risco que está passando. Se passa um bandido aqui fugindo da polícia em toda velocidade aqui, perde o controle, sai arrastando aquelas mesas tudo ali, mata um punhado de gente ali. Quer dizer, então, isso não é problema da polícia, é do código de postura. Cadê a fiscalização que não vê? Então é problema do Poder Executivo. Mas Balbino, você sabe por que o cara acha? Mas isso, se não tiver um secretário que determine que o fiscal vá no fim de semana fazer isso, não vai. Tudo certo. Mas se não existe fiscalização, é o que acontece na nossa cidade aqui. Não é a falta de fiscalização? Nós não estamos vendo o trânsito bagunçado. Melhorou um pouquinho o ordenamento. O restante ainda continua. Bom, certo? Então, enquanto não tem fiscalização, até o decibelímetro, as pessoas desrespeitam a lei. A prefeitura disponibilizou 2 com a Secretaria de Meio Ambiente lá. Mas, Balbino, nós só temos... Aqui tem que vir o secretário para ele dizer com relação ao decibelímetro para poder formalizar. Nós só temos um fiscal concursado do município. Não sei se os senhores sabem disso. Nós só temos vou repetir o número. Só temos um fiscal concursado para tomar conta de tudo isso no município. Um fiscal especificamente para esse setor. É um só. Já fizeram 200 mil concursos aí e sempre nunca teve vaga para isso. Por que será que... Que interesse que eu tenho em não botar fiscal para trabalhar? Que interesse será que eu tenho de tocar um município que a fiscalização não funcione? E aí, eu mais uma vez, vou especificar bem. Não estou falando desse ou daquele governo. Eu estou falando de práticas políticas partidárias. Não estou criticando a prefeita, é isso que a gente está a governo atual. Colocando. Isso ocorre há muito tempo. E para fechar... Nós sabemos que a fiscalização aí não atua em nenhuma área. E o Felipe só vai achar que a implicância é sui de mirinha com ele, porque, infelizmente, quando vai ser feita alguma coisa...
o prefeito não está presente, o vereador não está presente, o secretário não está presente, a polícia militar não está presente, a civil e as outras autoridades. Então o cara olha para você que ele acha que é só você e Mirim que estão implicando com ele. Na verdade, parece que é uma coisa tendenciosa mesmo. Poxa vida. Eu já tive meu carro lá marcado, meu capô do carro está assim, um C grande e um V. Por quê? Porque é só você que se incomoda. A impressão que a gente tem é essa, que só você que se incomoda. Por isso que na reunião tem que estar presente, nessa reunião com a autoridade máxima do município, tem que estar presente, independente do que vai ser tratado, não. E tipo assim, não faz uma reunião primeiro, marca outra para depois, não, senão leva 6 meses. Nessa primeira reunião, já vamos com todo mundo, para já sair de lá com determinações importantes a serem tomadas, porque não dá tempo mais da gente esperar. É mais ou menos o que eu acho. Tá aí. Nós temos a Marlene aí, nova vereadora também, né? Temos aqui o Odilon. Então, vou pedir apoio de vocês também, que o Reginaldo já disse que está aí para participar. Então, a hora que a prefeita marcar essa reunião, nós queremos todo mundo presente, a Câmara Municipal também, porque precisa do apoio de vocês. A hora que precisar de uma lei ou de uma cobrança aí da Câmara para fiscalizar, tem que estar a Câmara presente. Balbino, Deixa eu falar um instantinho, depois eu passo para lá. só nos comunicar. Eu creio que a casa tem boa intenção em ajudar o município. Estou aqui representando o presidente da Câmara, sou o vice-presidente. A nobre vereadora Marlene chegou há pouco. E nós estamos com bom intuito em ajudar o município. Vai passar aqui nessa casa uma votação para a Secretaria de Antidrogas, como o tenente coronel já falou. Creio que vai se fazer um trabalho preventivo nos colégios, porque é a área que a droga vai atuando muito rápido. Muito rápido. Quando o Flávio está falando, ele teve lá no Kingston Mota, em Parque André, eu moro na rua do colégio, tem uns amigos aí que conhecem, e é uma loucura. Você fala muito, eu falo muito do que eu vivo. Como o Flávio falou ali, sobre os traficantes também votam. Em época de eleições, realmente há alguns candidatos que vão lá e fecham com esses tipos de pessoas, mas eu creio que a Câmara aqui mudou e o pessoal novo que chegou aqui, o pessoal antigo também que ficou, a gente está com um bom intuito em ajudar o município. Que precisar, me coloca à disposição. E o presidente também da casa não pôde estar, mas também falou que precisar também, ele está à disposição. Muito obrigado. Inclusive, estou sabendo, vocês iam fazer uma sessão itinerante no Matoso, não houve, né? Agora, semana passada. A gente foi fazer, mas aquilo lá não houve, acho que foi por algum atrito, né, Flávio? Não, político, eu não sei o que houve. A informação que eu tive é que a Coordenadoria Geral de Educação Regional não permitiu, que é um colégio do Estado, e achou que a Câmara reunindo lá que vai atrapalhar os alunos. E eu já estava querendo marcar a próxima reunião do Conselho como itinerante no dia 13 de maio, lá no Matoso. Agora eu vou primeiro conversar com a diretora, que está arriscada a coordenadoria proibir também. Balbino, aí você sabe que, além disso, foi algumas coisas políticas que atrapalhou essa reunião. Essa informação que foi te dada é verídica. Então eu vou passar para a Carmen, tá? A Marlene, aliás, desculpa. Boa tarde. Balbino, demais, boa tarde a todos. Eu quero dizer que eu não sabia nem dessa reunião. Por acaso eu vim aqui ver meu imposto de renda e por acaso olhei e fiquei sabendo. Eu acho uma importância muito grande. A gente vê por outras cidades, né, que está funcionando, conforme ele colocou em Itaboraí, que eu conheço muito lá o Eli, o Dr. Aldir, e sei que ele está fazendo um trabalho relacionado até a mudança dos camelôs, já foi a reuniões, eu participei da reunião com o Dr. Aldir lá, então eu estou vendo o que está acontecendo. Nós temos que mudar, nós temos que, é o que Mirinha falou, o Matoso, por problema político não fazer, eu acho que a gente precisa conversar, nós, vereadores, alguém, e procurar essa diretora. É tão importante para esses alunos ver que a gente está lá para conversar, para saber do problema da comunidade, para levar para o prefeito, para o executivo. Eu acho que, de repente, não passou ainda. Ou para o nosso... Uma parte, não foi da diretora, foi da coordenadoria geral. Então vamos pela pedir. Faria. Foi pela pedir. Coordenadoria geral. Então vamos pedir por escrito, que a gente põe para Flávio logo, botar logo. Mas foi, né? vereadora, foi por escrito. Teve por escrito? Foi por escrito. Então vamos publicar, né? Agora,
com a visão dessa que a gente trabalha no município, é complicada, né? Onde a gente tem que levar os alunos hoje, entender mais da política, né? Os alunos procurar saber como que é um trabalho do legislativo, junto com o executivo, a própria escola, que é o dever de estar ensinando, ela veta. É complicado isso para a gente. Mas de qualquer nós fizemos uma itinerante do Conselho em Parque Andréa, o colégio deu todo o apoio. Não fizemos dentro do colégio, porque no dia não ia ter espaço lá suficiente, então a diretora conseguiu com o prefeito na época o espaço do ginásio lá, da quadra, e fizemos lá dentro. E foi uma beleza, vieram mais de 150 pessoas. Quer dizer, e os alunos foram. A diretora dispensou até os alunos para irem para lá, fez questão que eles comparecessem para poder até registrar como frequência, né, de trabalho escolar. Entendeu? Então, quer dizer, foi importante. Agora vem aqui a coordenadoria dizer que isso aí vai atrapalhar os alunos. Complicado. Não pode, tem um colégio municipal. É porque o Matoso ali é no centro do bairro, então é mais fácil a acessibilidade do povo. Né? E a intenção da Câmara também era pegar os alunos, os jovens, eles têm que participar. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Para a população de Rio Bonito hoje, deve estar na faixa de 53 a 55 mil habitantes. Olha quantas pessoas estão aqui lutando por 55 mil pessoas. Então a gente quer se aproximar da população, para que a população saiba o que a casa trata, o que a casa está fazendo. O melhor lugar que seria era onde? Num colégio. E a gente estava todo satisfeito. Um dia e pouco antes da reunião, foi nos comunicado que não poderia ser mais lá. E foi avisado com antecedência, tá? A gente manda um memorando com antecedência pedindo o colégio. E 2 dias antes da reunião, fomos comunicados que não poderíamos fazer a reunião lá no Matoso. Em cima da hora. Eu só acho importante que isso seja colocado. De repente pode ter alguém falando assim, mas o que tem a ver a reunião dos vereadores não ser aceita no colégio com a segurança? É exatamente para dar ilustração àquilo que eu falei anteriormente, onde as políticas partidárias e as intenções individuais de alguns políticos da nossa cidade acabam interferindo nas ações que precisam ser tomadas de correção da sociedade, de fiscalização e tal. Então você imagina, se o cara consegue, de alguma maneira, interferir numa reunião de Câmara que vai acontecer numa escola, você imagina a reunião do Conselho Comunitário de Segurança ou a fiscalização em determinado local, se por acaso o proprietário for partidário, simpático, puxa-saco, assessor ou alguma coisa dessa natureza. Eu acho que vale a pena essa reflexão e comentar esse assunto que aconteceu lá na Praça Cruzeiro semana passada, só por conta de estarmos tomando esse foco mais reflexivo da necessidade do Conselho e suas ações. Ok. Uma parte só sobre o que eu esqueci o nome. O Flávio estava falando, né? Que a reunião acontece já desde 2007 e nunca se chega a um resultado. Eu acho que o caminho é esse. Talvez o comandante não tenha lembrado. Tem o CEPROEX, né? Sim. Tem o CEPROEX que a prefeitura pode fazer um convênio com o Estado. E aí o policial vem na folga. E aí você consegue trazer de forma rápida e efetiva mais policiamento para a cidade. A gente, além desse efetivo que já tem hoje, a gente já está com mais uma viatura do RAIS, que é mais uma viatura que a gente está colocando aqui. Estamos colocando ela na Praça do Cruzeiro, estamos colocando ela na Serra do Sambê, que é uma viatura que vem para atuar justamente nas áreas que tem as estatísticas de roubo a transeunte, roubo a veículo. E então, eu acho que o ponto inicial para se chegar a um acordo é esse aí. Agora, a parceria. Mas também não adianta a gente chegar aqui e fechar os olhos para a situação em que o país se encontra, a legislação vigente. Eu já aprendi pessoas que têm 8 anotações, sendo uma por sequestro, 3 por roubo e mais 3 por tráfico. E você prende ela e 6 meses depois ela já está na rua novamente. Então a gente não pode fechar os olhos a isso. O problema existe da legislação brasileira. Tá, o companheiro ali que é policial civil acompanha às vezes mais de perto até do que o policial militar. E o problema não vai ser resolvido.
a coisa só vai continuar a piorar, porque o Senado ele não vai mudar o Código de Processo Penal. Ao contrário, a lei de drogas mudou para beneficiar mais ainda, a lei de furto mudou para beneficiar mais ainda, então as coisas passam a piorarem, e em contrapartida a isso, a sociedade ela caminha junto, a sociedade vai ficando doente, você vê as instituições, a família, os mecanismos que tem de controle da sociedade, a família, a religião, você já vê também que não funcionam mais. Eu estava quinta-feira numa manifestação ali em Silva Jardim, na BR-101, por conta do aumento da passagem. Você via claramente ali que a intenção das pessoas não era ali manifestar por causa abusiva. Eles estavam já bebendo cerveja, já virou festa, estavam se consumindo droga, estava se arremessando pedra na cabeça de bombeiro militar, estava se tacando pedra em carro que passava com criança. Aí você vê uma sociedade dessa e você não pode também chegar, e a culpa é do executivo, do município. A promotora falou que ela não vai aguentar isso. A promotora sabe, ela enxerga isso, que ela não tem como consertar a sociedade. A sociedade é doente. A sociedade brasileira é doente. E aí vocês não entendem, às vezes, por que o policial militar tem um desvio de conduta. Porque ele vem da sociedade. A gente não está concursando polonês, dinamarquês, nem alemão. O concursado que entra para a polícia militar é brasileiro. Então ele já entra já doente. Então não adianta aqui a gente também ficar discutindo, mas a culpa é da polícia militar, da polícia civil, da prefeita, do prefeito que saiu. Tem que se enxergar que a sociedade daqui, do Brasil, é doente. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Principalmente. Aí o conselho lá de Silva Jardim é a mesma coisa. Está se usando muita droga. Não tem nem no Código Penal tipificado você obrigar o cara a usar droga. Os filhos do cidadão aqui de Rio Bonito estão indo usar droga porque eles querem. O traficante não obriga. Eu nunca vi traficante entrar na casa, você vai cheirar. O traficante ele fica lá. O teu filho que vai lá, atrás do traficante. Então não adianta ficar, nossa, tá muita droga aqui na cidade. Tem muita droga porque tem muita gente para cheirar e fumar. Se não tivesse, não tinha droga. Mas uma das mais importantes uniões que a gente pode fazer é com todos nós aqui. Esse é o caminho. É o primeiro caminho. Se daqui sair uma ideia de mandar uma proposta de lei, aí se faz uma proposta de lei. Não se pode fazer uma PEC? Não existe isso? Existe. Olha só, existe uma proposta de emenda constitucional que você pode desenvolver. Não é? Então, se existe isso, por que não se pode fazer algo em relação a essa questão da lei voltada para o usuário de drogas? Por que as questões não podem ser discutidas pelas pessoas que têm que estar discutindo isso? É isso que a gente está colocando. Vamos nos unir. Não vamos realmente culpar um ou outro. Nós vamos simplesmente entender as limitações uns dos outros e vamos nos unir aqui, fazer uma reunião. Exato. Claro, nós vamos tratar questões que envolvem ouvidoria, ordenamento público, segurança pública, educação, tudo junto. É isso que a gente está querendo mostrar aqui para o Conselho. Que não é chegar aqui e narrar os seus problemas, é participar e construir uma coisa nova. Não ficar dando murro em ponta de faca. Tá? Exatamente, mas é isso que eu estou falando aqui em outros conselhos, mas para proposta, ontem. Mirinha, mas eu quando faço a proposta aqui de conversarmos, de fazer essa reunião quando eu falo aqui com o Balbino, é exatamente esse o objetivo. E só existe, engano seu, é possível mudar o Senado sim. Você tem no seu bolso um negócio chamado título de eleitor. Só que há 70 anos nós voltamos nas mesmas pessoas. Eu agora mesmo falei aqui que eu tenho 38 anos e só vi 4 prefeitos na minha cidade. O que a gente pode fazer? Então, é exatamente nesses fóruns de debate, né, que a gente tem que discutir isso. E, tenente, não é por conta disso tudo que o senhor falou com inteiríssima razão que a gente vai apagar a luz e ir embora, pegar um foguete para a lua porque aqui está ruim. Eu acho que a gente, independente disso, da sociedade estar doente, a gente tem que começar a pensar nos mecanismos de cura dessa doença, que quais serão? Não é realmente criticando a polícia militar, não é realmente... É pensando exatamente isso que eu acabei de falar, como
estamos direcionando nosso voto, como a questão da religião está sendo trabalhada, como que nós estamos trabalhando com as escolas. É exatamente por isso que eu trago a proposta de que o Conselho precisa criar uma reunião, um mecanismo, um entendimento entre as autoridades e que haja uma força-tarefa. Eu, quando falo força-tarefa, não é pensando ostensivamente nela, eu estou pensando em uma força-tarefa de conscientização, uma força-tarefa de pensamento coletivo, levando educação, porque, por exemplo, vamos ocupar, né? A polícia geralmente ocupa os morros do Rio de Janeiro. Eu falo, legal, a polícia está lá, mas a escola subiu, o esporte, a cultura, a educação, a saúde, o hospital, o posto de saúde, será que subiu junto com a polícia? E para onde foram os criminosos? Né? E para onde foram, né? Então, eu penso que realmente a realidade que o senhor coloca é muito essa aí. Eu concordo inteiramente. Mas nós vamos embora? Vamos mudar para a Dinamarca, para a Finlândia, onde a gente não tem muita criminalidade? Ou nós vamos ficar aqui? Né? A gente vive aqui. Então tem que se pensar os mecanismos de defesa que nós precisamos utilizar aqui mesmo. Né? E é por isso que eu faço essa proposta, falando com o Balbino, que nós precisamos chamar esses atores responsáveis, né? O senhor, juntamente com o comandante, o Conselho de Segurança, eu como imprensa, a sociedade que está presente, o vereador, o prefeito, quem tiver, né, até o cara que vende pipoca ali na praça está convidado a participar para se pensar esse movimento, né? E aí sim, eu acho que a gente consegue, se não começar a vacinar por conta dessa doença aí, a gente consegue pelo menos pensar na vacina que pode ser usada daqui a um tempo. É um movimento que demora, logicamente que é a longuíssimo prazo o resultado disso, eu costumo dizer que é para os nossos netos, mas a gente tem que começar a caminhar, não pode se ficar chorando e lamentando porque a situação é essa. Concordo inteiramente, o policial que é concursado aqui não é finlandês não, é brasileiro. O político é corrupto porque ele já foi cidadão lá atrás, ele compra o voto hoje porque ele vendeu lá no passado. Então é uma relação, e a gente tem que discutir, tem que começar a pensar, tem que começar a analisar isso. E esses fóruns, eles existem exatamente para isso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Entendo dessa maneira. Bom, eu queria dizer que o nosso controlador de som ali mandou avisar que o áudio desta reunião estará disponível no site www.tvriobonito.com, tá? Que antes era 90, né? Serginho 90 nisso. Aí tem gente que não está conseguindo obter o áudio porque mudou, tá? É www.tv Rio Bonito, tudo junto, tvriobonito.com, tá? Quem quiser o áudio da reunião, que a Daniele pega com ele o CD e faz a ata, certo? Falta o resumo da ata. Quem quiser o áudio completo, é só entrar nisso aqui. E eu queria pedir também, a Marlene falou ali, então eu lembrei, que as pessoas coloquem na lista aí de presença o seu e-mail. Por quê? Nós não temos verba nenhuma, o Conselho não tem verba nenhuma. Quer dizer, eu vinha bancando as despesas, banco até hoje as coisas aqui. No meu escritório eu faço tudo lá. Então, antes eu fazia. Quem eu tenho e-mail, eu mando o convite todo mês, certo? Agora, quem eu não tenho, eu fazia convite impresso e distribuía para os bancos, para os colégios, tá? Só que isso aí é gasto. Gasolina para sair no meu carro distribuindo. Aqui por perto, onde pode caminhar, eu delego a Mirinha distribui. Esse mês eu tomei a decisão, não vou mais mandar convite para ninguém. Agora vai ser tudo por e-mail, porque não dá. Porque até hoje nós estamos pedindo um local até para reunir, para ter computador, ter um local. Até hoje nenhum prefeito se dispôs. O anterior disse que ia fazer e não fez, né? Ele se comprometeu perante a juíza de arrumar a sala para o conselho e não arrumou. E agora a mesma coisa, tá? Então, eu mandei hoje aqui, ó, tá vendo, pessoal que está aqui? Eu mandei 106 e-mails, entendeu? Eu tenho 106 e-mails lá do conselho registrado, né? Que eu mando todo mês. Está aqui a relação que eu mandei, está aqui, ó, 106 e-mails. Até divido em 3, que só pode ser de 50 em 50, então eu dividi em 3 grupos. Se aumentar, vou aumentar em mais grupos. Agora, preciso que coloque os e-mails aí na lista para que eu cadastre lá para mandar. Aí vocês vão receber todo mês o convite. E queria avisar que as reuniões estão marcadas aqui para a Câmara Municipal. O Reginaldo pediu que eu entregasse um ofício, que eu ficava todo mês mandando um ofício pedindo o local para fazer reunião. Para acabar com isso, eu fiz um só,
colocando todas as datas. Depois mandei uma cópia para o Tenente Coronel também, que ele até mandou me pedir, fui lá um PM buscar, entreguei. Só que a reunião do mês que vem vai coincidir na véspera do feriado. Quer dizer, dia 7 de setembro é feriado em Rio Bonito. Então vai ficar enforcada a segunda-feira, o dia 6, que é a primeira segunda-feira do mês. Tá? Então, nós vamos jogar para outra segunda-feira, que será dia 13. Se eu conseguir o local lá no colégio, eu vou fazer itinerante. Aí eu vou avisar, tá? Eu mando um e-mail para todo mundo, e aí eu aviso o coronel também e tal. Se não, vai ser aqui na Câmara mesmo, dia 13. Vou até avisar. Eu já avisei o secretário aí da Câmara que essa do dia 6 talvez mudasse. Então, falta confirmar. Tá bom? Presidente, tem mais alguém que quer falar? Só uma partezinha para nos defender, né? Defender o CCS. Eu gostaria de dizer que nós temos uns projetos para ser feito nas escolas, violência escolar, violência contra a mulher, né, e sobre drogas. O que está acontecendo é que, como a prefeita estava viajando, nós não estávamos conseguindo marcar uma reunião com a prefeita para falar sobre isso, porque tem que se falar com a prefeita e com a secretária de Educação, porque tem que ter autorização. Então, nós estamos aguardando ela voltar, retornar de viagem, para a gente poder marcar essa reunião para apresentar os projetos. Inclusive aí que eu quero marcar com a prefeita, se possível, vamos marcar num lugar amplo para convidar bastante gente também. Todas as autoridades, que é para sair ideias ali e soluções. Tá certo? Então nós vamos marcar depois. Pois não. Boa tarde a todos. Com relação ao barulho, por muita persistência, a gente não pode nem muito elogiar, mas com muita persistência eu consegui acabar com o barulho na minha porta, na porta da minha casa, que eu não conseguia nem de dia nem à noite ver televisão. E os vizinhos também não era só eu. Mas tem uma barraca em frente à minha porta, Eu cheguei a ir lá no 35º Batalhão, levar uma carta, que passou, eu estava falando com o oficial de dia lá no batalhão, passou o major e falou, é barulho, vamos lá e fechamos aquilo lá. Eu nem estava, nem sabia, escutou que era barulho, vamos lá e fechamos. Se a gente for lá em Arraial do Cabo, quando entra na cidade, tem umas placas grandes dizendo que é proibido fazer barulho, diabo 4. A prefeitura aqui tem que fazer alguma coisa com relação a isso, sim. E por quê? Porque eu tive 2 processos criminais com relação ao barulho contra um cidadão, que foram todos 2 arquivados a pedido da promotora de justiça do Rio Bonito. Foram arquivados aqui no Fórum Velho ainda. Foram arquivados por quê? Porque ela não mora aqui e o barulho também não era na porta da casa dela, porque se fosse, com certeza, ela não mandaria arquivar. Ela mandaria prosseguir, porque depois eu liguei para o Rio de Janeiro, para o Ministério Público do Rio, e consegui, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Prefeitura, que foi lá o fiscal daqui uma série de vezes falar com o pessoal que não podia fazer barulho ali. Então, aí, através da Prefeitura, através do Ministério Público do Rio de Janeiro, que mandou que eu ligasse para Itaboraí, para o Ministério Público de Itaboraí. Resumo da história, eu andei 4 anos, mas graças a Deus, há coisa de uns 3, 4 meses para cá, não tem havido barulho, principalmente no final de semana. Então, o que tem é que persistir. Tem que persistir, tem que fazer saber, que tem que saber o seu direito, para defender o seu direito junto ao outro lado. Tá bom. De outro jeito não vai não. Não, a justiça não funcionou não. E o cara também não falou que ele funciona. Ele está lá funcionando, mas no fim de semana que eu estou em casa, eu posso ver minha televisão, eu posso ver meu jogo de futebol tranquilamente. O vizinho do lado falava a mesma coisa para ele, mas só falava, não agia. Ele só falava para ele, pô, Carlinhos, bota o nome do sujeito, do cidadão lá é Carlinhos, bota esse mais baixo que eu não aguento. A minha televisão eu boto no maior volume e não consigo ver, e não consigo ouvir. Lá em casa era do mesmo jeito. E ele chegou a um ponto que, ou consciente, ou pressionado por alguém, eu sei que ele acabou ficou tranquilo lá. Mas então nós vamos, garanto para o senhor, nessa reunião, nós vamos tratar desse assunto também. Agora tem que o povo, tem que estar as pessoas presentes para pressionar o poder também a aceitar.
porque ele já sabe que tem que ser feito isso aí, mas não tomam providências. Então, foi o que eu falei na reunião, no ano passado, quando eu reclamei aqui que o procurador estava sentado ali, onde está o tenente, procurador do município, que eu falei que o problema do trânsito não estava sendo resolvido por falta de vontade de fazer. O Poder Executivo não queria fazer, porque eles tinham medo de perder voto. Eu falei, vocês não fazem o que vocês não querem, falta a vontade de fazer, vocês estão embromando. Eu fiquei no comando na presidente do conselho 2 mandatos, não é? E não conseguimos, eles enrolando. Depois entrou o Bruno, enrolaram mais um ano. E eu falei, e não vão fazer. Eu falei isso aí. E ele foi contra, disse que discordava totalmente do que eu falei. No entanto, foi o que ocorreu. Nós não queremos que isso continue agora. Então, nós temos que cobrar tudo aquilo que for apresentado como uma solução, uma ação, nós vamos cobrar. Se o Poder Executivo fazer a parte dele, e o povo com a sua parte, tem que dar a solução. Entendeu? Quer dizer, como o senhor está falando, eu tenho perto da minha casa a mesma coisa, um bar lá, que todo fim de semana os caras vão para lá, o próprio dono abre a tampa traseira do carro dele com a caixa de som mais potente que de um clube aí, e bota essas músicas obscenas, cantando aquelas coisas absurdas para a vizinhança toda ouvir. Eu já pedi para tirar, mas o cara, porque você Ele fala assim, porque você é crente, por isso que você está falando isso. Entendeu? Balbino, como você falou aí, eu também sou evangélico e a gente faz bastante evento na igreja. Sempre que nós vamos fazer um evento que vai passar das 10 horas da noite, nós comunicamos a polícia, fazemos todos os ofícios. Está o Fernando ali que participa junto comigo lá. Pô, mas na outra rua da minha casa, nada contra a religião de ninguém, cada um segue o que quer. Tem a Saura ali também, que é moradora de lá. Centro de Macumba solta foguete a noite toda. Começa sexta-feira, vai até segunda de madrugada, ninguém aguenta. A gente, quando é da igreja, logo um carro da polícia encosta lá, comandante. A gente tem que ver qual é a medida que nós devemos tomar, não por causa da religião de ninguém, cada um segue o que quer, né? E tem dia aqui também na reunião da Câmara que nós estamos aqui, passa um carro de som aqui, se a gente está aí de tremer a janela, a gente tem que parar. Flávio sempre está aqui, vê isso aí. Existe uma lei no município que não pode ter carro de som com volume muito alto aí, tem os decibéis para poder ver. Então o que acontece? Só que a gente não temos, um agente de trânsito não tem autoridade de multa aqui no município. Vai lá em Saquarema, com som alto para ver, só em chegar na ponte já é preso, ninguém faz bagunça. Então a casa aqui, a gente está analisando isso, já foi uma conversa entre alguns amigos que passam pelos mesmos problemas, pelo que a gente está vendo, o problema não é só nos bairros, como no centro da cidade aí também, e nós vamos fazer uma lei para que proibimos esse tipo de som atrapalhando os moradores. E o que falta é atitude da fiscalização, do órgão responsável pela fiscalização, pela cobrança. Senão, não adianta fazer lei se não tem quem exige cumprimento. A título de dica, porque muita gente não sabe, o fiscal de postura pode fazer isso. É só a prefeitura fazer um decreto X, entendeu? Ano passado eu não sabia disso, depois eu descobri isso. Inclusive, que esse papo de que tem que ter o agente, não sei o que e tal, não é muito por aí. Inclusive depois, Flávio, dessa conversa que a gente teve com os pares, foi falado isso, que a gente pode agir por meio de decreto. E a gente dessa casa, nós vamos correr atrás. A prefeita pode assinar, o prefeito pode assinar, fazer um decreto, e a fiscalização do município, ela é investida por conta desse decreto. Ela é investida do poder de polícia, que ela já tem, mas é especificamente para essa questão da postura. A fiscalização de postura pode, inclusive, rebocar carro na rua, se houver o decreto que autorize ela a fazer isso. Né? É uma questão de vontade política, Balbino, como você falou daquela vez, e o nosso procurador pulou nas tamancas na época, né? Porque realmente ele vestiu a carapuça. E realmente é uma questão de vontade política, porque tem um monte de coisa feia que não pode fazer, os caras fazem. E o procurador dá jeito, porque isso aí que é um negócio importante que a cidade precisa, não é feito. Né? E como o Balbino falou, umas músicas já existe, tio. Mas tem que ter a lei e ter quem exige o cumprimento. Se o Poder Executivo, que é para mandar executar, não faz, não cobra, a polícia faz o trabalho dela. Agora depende das autoridades
como é que a polícia vai lá mandar fechar o bar lá? Se aquilo é um problema, né? É isso aí. Entendeu? O cara tem que, se houver uma fiscalização que exige o cara se legalizar, ele vai legalizar. Agora, se não houver fiscalização, ele continua bagunçado, tá? Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo aqui já está terminado, tá? Então eu queria agradecer a vocês que compareceram.